Pai do Senhor Jesus, pessoal, Deus abençoe a todos. Essa aqui é a minha filha, Luana Caroline. É um presente do Senhor Jesus na minha vida, na minha família. E eu gostaria de trazer um pouquinho do testemunho dela para você. Mas antes de eu começar esse testemunho, ela quer falar, desejar a paz do Senhor Jesus para vocês também. E também você quer cantar um louvor, né, filha? Tá bom? Deseja a paz do Senhor Jesus para todos. Como que fala? Pode falar. Senhor Jesus, te amo. Eu vou cantar um louvor pra vocês. O papai me atrapalhou. Não, mas eu não vou atrapalhar mais. Pode continuar. Pai, sou tua criança. O mundo não pode voltar minha infância. O meu louvor enche minha esperança. Não posso parar de te adorar. Eu não sei parar de te adorar. O mundo ataca minha mente. Aquele resgate, a minha esperança. O inimigo atira em mim. A minha esperança. Não. Tá vendo que me atrapalhou? Tá bom. Não, vai, continua. Calma. Tá gravando ainda. O pessoal tá vendo você. Pode continuar. Ela se atrapalhou, perdoa ela. Mas ela vai conseguir. Ela vai ensaiar mais. E ela vai louvar mais direitinho. Tá bom? Tu me atrapalhou sempre, me atrapalha a cantar os louvor. Não, filha, não me atrapalhe, tá bom? Eu não vou atrapalhar mais, tá bom? Eu quero dizer pro pessoal que essa aqui é a Luana Caroline, é uma benção de Deus, ela sabe louvar o Senhor Jesus, ela cada dia aprende uns louvor também, ela sabe também louvar pela cruz. Como que é, filha? Canta só um pouquinho. Sempre o senhor não deixa eu dormir em paz. Não, filha. O senhor não abaixa o celular. Abaixo, filha. Pode louvar. Pode louvar. Vai, o pessoal tá esperando você louvar. Pai, sou tua criança. O mundo não pode louvar em minha infância. O meu louvor enche minha esperança. Não posso parar de te adorar. Eu não sei parar E te adorar. Amém. Aí, que linda. Tá vendo, gente? Ela sabe louvar. Fala assim pro pessoal. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos. Tá bom? Agora fala assim. Meu pai vai contar um pouquinho do Meu pai vai testemunho, contar tá bom? um pouquinho de testemunho quando eu vou assistir, quando a mamãe vai trazer a Manu. Tá bom. Deus abençoe. Glória a Deus. Então aqui como vocês viram, né? Essa aqui é minha filha, minha princesa, que Deus abençoou. É a princesinha de Jesus. Irmãos, eu quero compartilhar um pouquinho do testemunho, né? Dessa bênção que Deus fez na minha vida. E queria compartilhar com você, né? Um milagre, uma bênção que Deus fez na minha vida. Não só me transformou e tem me transformado a cada dia, mas também Ele tem me ajudado, tem abençoado, né? Tem me fortalecido para continuar nos caminhos do Senhor, que não é fácil, mas vale a pena. Vale a pena porque, como diz as Escrituras, a luta que nós passamos neste mundo, ela não se compara com as bênçãos, né? Com aquilo que Deus tem preparado para nós naquele grande dia, no dia da salvação. E eu creio na palavra, né? Eu creio porque a palavra ela é real na minha vida, que um dia eu me encontrava neste mundão, né, fazendo tantas coisas erradas, muitas vezes por não conhecer a palavra de Deus, porque realmente eu não conhecia as escrituras sagradas,
E eu não acreditava que existia um Deus verdadeiro, um Deus que poderia fazer um milagre na minha vida, me tirar de tantos erros, de tantos pecados que eu vivia praticando, mas achava que era normal porque eu não tinha conhecimento das consequências, né? Muitas vezes a gente, como eu sempre dou um exemplo, a gente mente, eu mentia, mas não sabia a consequência da mentira. E a gente descobre a consequência da mentira é quando alguém mente para nós, né? Então a gente sabe que quando a gente talvez até inventa uma mentira, a gente não sente tantas... Ah, é normal mentir, mas não é normal, porque quando alguém mente para nós, a gente vê que é horrível, é muito ruim ser enganado, né, por uma mentira. Então, é assim e outros muitos pecados que eu vivia no erro, né, na prática, mas um certo dia, eu vivia em muitas coisas erradas, e meu irmão, ele sempre vinha e me aconselhava, falava assim para mim, meu irmão, você acha que vale a pena viver desse jeito? Você acha que vale a pena viver uma vida assim, de sofrimento? Você, além de você sofrer, você ainda faz a sua família sofrer. E naquele momento, eu me sentia triste, tudo, mas como o apóstolo Paulo fala, quando a gente estamos no mundo, a gente estamos vivendo nas práticas das coisas do mundo, devido até mesmo a gente aprende de geração em geração a praticar aquelas coisas, a gente acha que é normal. Ah, eu aprendi a beber, eu acho que isso é normal, todo mundo bebe, meu pai bebia, meu pai fumava, então isso é normal. Mas quando a gente começa, vem um servo de Deus nos aconselhar e vai nos mostrar perante a palavra que aquilo que nós faz está fazendo mal para nós mesmos e também para as pessoas que estão em volta da gente, que é a nossa família. E, enfim, resumindo, eu queria falar de um pouquinho, né, que Deus fez esse milagre na minha vida, que é a minha filha, que vocês viram aí. Eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho de ser pai de uma filha, de uma criança, né? Uma mulher, uma menina. E eu tinha já o meu filho, o mais velho, e depois, um certo tempo, o meu mais velho tem 21 anos, o outro tem 16 hoje, mas era a diferença de 5 a 6 anos um para o outro. E meu filho mais do meio, o meu segundo filho, já tinha 12 anos de idade já. E eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho no meu coração de ter uma filha, né? De Deus me conceder uma criança, uma filha. E eu falava com minha esposa, eu falava, olha, vamos tentar mais uma criança, uma menina. Quem sabe vai vir uma menina. Só que a minha esposa ela não aceitava, porque eu era uma pessoa que eu bebia muito, uma pessoa que vivia muito em farra, muito em zoeira. E muitas vezes, quando eu bebia, era uma pessoa agressiva, uma pessoa que na rua era uma pessoa boa para todo mundo, mas dentro de casa, por causa da cachaça, por causa das coisas malignas, das coisas que quando a gente não conhece a palavra de Deus, a gente acha que é mentira, é safadeza do homem, é desculpa para o homem ser desse jeito, para humilhar a família, isso é desculpa da cachaça. Não é somente da cachaça. Existe algo espiritual também, que o homem tá como ele tá fraco ali, o psicológico dele, espiritualmente ele tá fraco, não tem força e também não tem conhecimento, o inimigo acaba usando para lançar palavras, para fazer o mal para a sua própria família. Então, devido a isso, minha esposa não queria mais, nem sonhasse em ter mais uma criança, porque ela falava, eu já sofro com esses dois, já tão grande, imagina se ainda vinha uma criança pequena. Eu não quero nem em sonho mais engravidar, não quero mais. Eu não tiro a razão dela, né? Porque ela já passou uma luta com aqueles dois, já que estava já grande. Ela não queria mais viver uma vida, glória a Deus, como eu estava falando. Então a minha esposa, ela não queria de maneira nenhuma, né? Tentar mais um filho, não queria mesmo, porque devido à vida que eu vivia, uma vida no pecado, de bebedeira,
Eu dizia que amava minha família, falava de boca, mas nas minhas práticas eu não mostrava que eu amava. Porque o amor ele é demonstrado, ele não é falado de boca. Então eu aprendi muita coisa com Deus e me esforço em praticar. E meu irmão ele sempre vinha e falava para mim, meu irmão, conheça Jesus, abre o coração para Jesus, dá uma oportunidade para Jesus mudar a tua vida, a tua história, né? O nosso pai ali, ele morreu, nós não tinha conhecimento da palavra, eu não tinha conhecimento da palavra, porque senão a gente ia lutar ali muito, falar de Jesus para ele, né? Para muitas coisas que ele fazia, bebia muito, era uma pessoa maravilhosa, foi um homem muito honesto, trabalhador, mas nós não conhecia a palavra de Deus, nós não teve a oportunidade de falar de Jesus para ele. Mas você, meu irmão, eu tenho hoje um pouquinho de conhecimento na palavra de Deus, do quem é Jesus, o que Jesus pode fazer na tua vida, como ele tem feito na minha. Muitas vezes as pessoas falam, mas o seu irmão, ele não tinha tantos pecados, era uma pessoa tranquila, uma pessoa sossegada. Todos nós erramos, somos falhos diante de Deus. Ele tinha também falhas, mas quando ele conheceu Jesus, Jesus foi transformando a vida dele também. Ele não era como eu, fazia tantas coisas erradas, de muitas coisas, né? Ele não era de beber tanto como eu bebia, de viver em farra, humilhando a família como eu fazia. Mas ele tinha os erros dele, mas quando ele conheceu Jesus, ele viu a transformação que Jesus fez na vida dele. Então assim, ele conhecendo Jesus, ele veio trazer essa palavra para mim também. Apesar de eu não aceitar, de eu ser orgulhoso, de eu não querer. Muitas vezes eu falava, não, mas e os meus forró, as minhas zoeiras, as minhas amizades nos bar, né, de farra, e aí, como vai ficar? Não, eu não... Então sempre eu ia fugindo da palavra de Deus, né, daquilo que dos conselhos em Deus que ele vinha trazer para mim, por orgulho, por não querer aceitar uma realidade que eu estava vivendo, que é cada vez mais eu estava me afundando. Mas um certo dia eu cansei, eu via que a minha vida, tudo que eu vinha fazendo, às vezes não era nem um material, estava tudo dando certo no material, estava tudo fluindo, mas o principal, né? O principal era um vazio dentro de mim, a minha família. Realmente eu não estava mostrando para minha família que eu tinha um verdadeiro amor por elas, porque eu não tinha força. E um certo dia eu fui convidado, né? Recebi um convite dos vários que eu recebi, fugia de todos, mas dessa vez eu decidi no meu coração, eu decidi pedir a Deus do meu jeito, não sabia nem como pedir a Deus, mas eu lembro que eu me prostrei ali, abri a janela aqui do quarto, bêbado ainda, falei, Senhor, muda a minha vida, eu não aguento mais viver desse jeito, eu não aguento mais fazer a minha família sofrer. Se o Senhor não mudar, se o Senhor realmente existe, muda a minha vida, ou senão eu vou morrer, não deixa o inimigo tirar a minha vida. E foi assim, aos pouquinhos, fui abrindo meu coração para Jesus. Recebi um convite novamente, o pessoal vinha aqui orar. São pessoas maravilhosas, pessoas que faz parte da minha história, né? Sou muito grato a Deus por ter conhecido eles. E eu fui para um retiro espiritual, fui para um sítio, né, passar 3 dias. E nesse mesmo dia, era um dia de sexta-feira, nós ia sair acho que 8 horas da noite. Eu fui na padaria, pedi uma cerveja, bebia muito. E quando eu pedi uma cerveja, tomei sozinho e depois eu falei para a moça, falei, me dá mais uma aí, porque hoje eu vou ali num culto que eu estou sendo convidado, vai saber se não vai ser a última cerveja que eu vou tomar. Eu lembro que ela riu, ela deu uma risada. E eu falei aquilo, eu falei, me dá a última aí, me dá essa outra aí, que vai saber se essa não é a última que eu vou tomar. E eu confesso, eu fiquei meio tonto, fiquei bêbado com 2 cervejas. Cheguei em casa com aquela vontade de desistir, eu não vou mais.
eu queria me embrabecer com minha esposa, queria confusão. Sei que de repente eu adormeci na cama e quando estava próximo do horário de ter que ir lá para a igreja, o ônibus ia sair da igreja, eu acordei ali, fui tomar um banho e fui. As minhas malas, a minha esposa fez 2 bolsas, parecia que eu ia viajar para passar 30 dias. Mas é porque era o processo, tinha que levar roupas, né? Cobertor, que ia passar 3 dias lá. E eu fui. Quando eu cheguei lá, fui bem recebido, né? O irmão me abraçou, pegou minhas malas e desceu e falou: seja bem-vindo, que o Senhor Jesus te abençoe. E eu entrei ali, sem saber, eu me perguntava: o que é que eu estou fazendo aqui? E um monte de gente nesse sítio. E foi quando eu cheguei lá, estava meu irmão, estava minha cunhada, que muitos anos eu não falava assim com ela, não tinha bloqueios, né? Não perdoava. Então eu fui. Quando eu cheguei lá, teve um processo lá, as palavras, né? Me perguntava o nome, quem você é diante de Deus, qual é o seu nome. E uns falavam os tipos de pecado, e eu falava: eu não vou falar isso não, eu vou falar da minha vida para ninguém não. Só que eu fiquei presa, mas chegou uma hora que Deus tocou no meu coração e falou: você não queria mudança? Esse é o momento, abre o teu coração. E eu fui lá no microfone e falei: meu nome é mentira. A minha vida é uma mentira, eu vivo em tantas coisas erradas e eu não quero mais essa vida para mim. E ali eu confesso que ali eu senti já comecei a ficar leve a minha alma. E depois, nas palavras, no culto, eu só chorava muito, eu chorava, porque Deus me mostrava tudo o que eu estava fazendo. Desde quando eu era pequeno, quando eu tinha entendimento, na Bahia, as coisas erradas que eu fazia, as práticas que eu fazia. E Deus me levou, me mostrando tudo aquilo que eu fazia de errado, mas também Deus me mostrava o tanto de livramento que Ele me livrava, porque Ele tinha um propósito na minha vida. Ele me livrou de muitas coisas, de muita situação de morte. E foi me mostrando as coisas que eu fazia com minha esposa, as humilhações com meus filhos. E ali eu só chorava, pedia ajuda a Deus. Como eu me arrependia de tudo aquilo que eu fazia, que eu não queria fazer nunca mais aquilo. E eu pedi a Deus uma chance. Se Ele podia me dar uma chance para me mudar com minha família. E mudar com Deus também. Eu chorava muito, me arrependendo, reconhecendo que tudo aquilo que eu fazia era errado, estava maltratando minha família. Mas chegou um dia, no 3º dia, uma irmã levantou um macacãozinho rosa e falou assim: você que tem um sonho de ter um filho, uma filha, o Senhor diz para você hoje que se você crer, Ele vai realizar o teu sonho. E eu olhei para o meu irmão estava ao meu lado, e eu olhei para ele e falei: isso é impossível. Primeiro ponto, minha esposa não quer. Minha esposa não quer saber de mais filhos. Segundo ponto, só um momento. Foi quando eu falei pro meu irmão, falei: é impossível, meu irmão. Minha esposa não quer, ela não aceita. E também ela tá com o DIU, ela não engravida, né? Já tem 12 anos, né? Assim, ela colocou, não tinha vencido ainda o DIU. E ela tava com esse... O DIU é um cobre que fica na entrada do útero, que quando o espermatozoide bate, morre na hora, então não tinha como ela engravidar, né? Por esse mérito aí também, ela não queria, então eu falava: é impossível isso aí, né? Esse é o meu sonho, nessa terra aqui ainda, esse é meu sonho, de ter uma menina, uma filha.
Mas foi quando meu irmão olhou para mim, eu falei assim, mas aquilo ficou no meu coração. Na hora que ela levantou aquele macacãozinho rosa, meu coração queimou algo dentro do meu coração que eu senti algo diferente. Eu senti assim aquela vontade, aquele desejo assim muito forte. E eu tinha chorado muito, eu tinha tantas coisas que eu me arrependi, eu queria correr para pedir perdão para minha esposa, abraçar os meus filhos, a minha mãe, pedir perdão por todas as coisas que eu fazia de errado, tantas coisas que aquela vontade, sabe, aquela paz dentro de mim, aquela alegria assim que eu não sabia de onde que vinha, né? Aquela vontade de estar próximo da minha família, um desejo que eu nunca tive, nunca tinha sentido igual. E foi quando aí passou, terminou, aí eu falava para Deus, Senhor, quando faz algo diferente, quando eu chegar lá, quero abraçar meus filhos, quero abraçar minha esposa, quero abraçar minha mãe, aquelas pessoas que eu fiz mal, aquelas pessoas até que me fizeram mal, palavras, eu quero pedir perdão, sabe? Eu quero ser diferente, eu quero essa paz que está dentro de mim, que permaneça para sempre, não tira de mim mais essa alegria, essa paz. Irmãos, eu voltei, foi uma alegria, pedi perdão para um monte de gente, para minha esposa, meus filhos, eu chorava, nossa, foi muito bom. E passado um mês e pouco, a minha esposa atrasou para ela, né? E ela, a menstruação dela não veio, ela ficou assim, ela falou, o que é que você pediu para Deus lá? Eu fiquei assim pensando, eu falei, por quê? Ela falou, porque ainda não veio meus dias ainda. Eu falei, eu me lembrei, veio na minha consciência do que eu falei, que aquilo era impossível. Só que para quem eu falei? Eu esqueci que Deus, eu não sabia que Deus era o Deus do impossível. Eu não conhecia Deus direito ainda. Porque se eu conhecesse, eu não olhava para meu irmão e falaria, é impossível. E foi aonde que eu comecei a falar, meu Deus, será? Eu lembro que eu falei lá que era impossível. Mas eu sei que meu irmão falou para mim, né? Eu creio que naquele momento, naquele olhar que ele falou para mim, ele falou, mas é o Deus do impossível. Só que Deus, ele estava já fazendo o impossível dentro de mim, a transformação do meu caráter, a transformação na minha vida que sobrenatural. Então aquilo ali para Deus não era, né? Para mim é sobrenatural a minha esposa falar assim que não tinha vindo para ela, eu falei assim, mas de repente espera mais um pouquinho. Aí ela foi e fez o teste na farmácia, deu positivo. Ela chegou aqui chorando, falou, não acredito. Eu não tô acreditando que você pediu isso para Deus. E fez no postinho, aí constou realmente que ela estava grávida. Fez o exame de sangue, deu gravidez. Irmão, eu confesso que eu falei, a minha fé, entrou uma fé dentro do meu coração tão grande. Eu falei, meu Deus. E aí começou a alegria. Eu me senti uma paz dentro de mim, uma alegria imensa que não dá para explicar, né? Mas ao mesmo tempo, poucos dias depois, começou também as lutas. Deus começou a me quebrar o vaso, sendo provado. Por isso que a palavra diz, né? Que quando Deus manda Jeremias descer a casa do oleiro e mostrou ali como que o oleiro faz do barro, ele faz o vaso. Assim Deus fala também, assim é o povo nas minhas mãos. Eu faço o vaso do jeito que eu quero. Primeiro se vê um trinco, eu era um vaso trincado, cheio de defeitos, sujeira. E chegou a hora de Deus quebrar para poder começar a fazer um vaso novo. E aí é um processo dolorido, eu creio que você que também está na presença de Deus sabe que é. Deus começa a tirar a impureza, Deus começa a tirar o pecado, Deus começa a limpar, bater aquele barro para poder aquele barro chegar ao ponto de começar a montar o vaso conforme ele quer.
E foi um processo, começou a vir lutas, lutas e lutas fortíssimas, minha família sabe. Os conhecidos também sabem do que eu estou falando, né? Eu vou pular um pouquinho essa parte, porque às vezes não quero também expor pessoas também. Mas foi um período muito difícil na minha vida, assim, porque foi uma prova muito grande, porque foi poucos dias que eu me converti. Logo, poucos dias que eu me converti, veio essa luta, né? Luta que mexeu com o financeiro, despencou, fiquei sem chão, não só eu, mas todas as pessoas que estavam comigo também. Um grande amigo, um irmão para mim também, um sócio, né? Que para mim é um irmão, gosto muito dele. E ele fez parte da minha vida e faz também. E afetou nós, nosso financeiro, e tive que suportar muitas coisas, né? Mas aí a barriguinha da minha esposa começou a crescer. Mas só que começou a crescer em meio de tantas lutas, de muita prova, de uma provação muito grande. E ela também, por sofrer muito, tá ali passando por essa situação junto também, esse processo. E chegou um momento que deu sangramento nela, já depois de 2 meses. E devido a ela estar com DIU, ela engravidou com DIU, né? E ela foi pro postinho e o médico falou, olha, como você engravidou com DIU, e o DIU não é um algo seguro, porque é como se você é um tanque cheio de água e você tira a tampinha. O DIU deslocou, desce toda aquela água, desce todo o líquido do útero, né? E a criança está em formação ainda, mas aí, como destampou, é como o tanque tirou a tampinha, desce toda a água e vai embora. Então, felizmente, né? Você vai ter que ser encaminhada para o pronto-socorro, JJM, lá no centro de Guarulhos. Foi quando eu fui informado. Eu vim para casa, minha esposa estava sangrando muito. Minha mãe estava ajudando ela. E quando eu cheguei, minha mãe falou, leva para o hospital. Ela mesma, minha esposa falou, o médico falou que é aborto, que eu tenho que ir para o hospital porque é aborto, né? Com certeza o DIU deslocou e deu sangramento. Mas eu fiquei em paz, eu falei para ela, não vai ser aborto. E no caminho, ela chorando muito no carro, no caminho, eu com uma paz, devido àquela situação e tudo que estava acontecendo na minha vida, tive que tá decidindo em fechar a pizzaria, né? Tudo que a gente lutou para conquistar, devido a pessoas maus que vinham assaltar, a gente acabaram tendo situação na pizzaria. E eu tive que decidir em fechar aquilo que a gente lutou. Mas era um processo que Deus estava precisando quebrar, me mostrar de certa forma que o que mais importava no momento era a presença de Deus. E é sempre, como Deus falou para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta. E naquele momento era de muita angústia, de muito sofrimento, mas a minha fé, porque o que eu sentia dentro de mim era muito forte, a transformação, aquilo que Deus estava fazendo na minha vida era muito forte, era uma paz muito grande. Então aquilo tudo que eu estava passando, para mim parecia que um algo normal, assim, que não normal de a gente dizer, não, isso é normal, mas a força que estava dentro de mim, aquilo não era problema, aquela situação toda não era para mim se me desesperar, era para mim ficar tranquilo, ficar em paz, que tudo aquilo ia passar e depois eu ia entender o propósito desse processo que eu estava passando. Era Deus me fortalecendo e me moldando ao mesmo tempo. E foi quando eu falei para minha esposa no carro, no caminho, no trajeto do hospital. Eu falei, olha, eu vou te falar uma coisa. Tudo aquilo que Deus começa, Deus termina. E eu creio
que Deus começou uma nova história na nossa vida. E se Deus permitiu essa criança entrar aí, Deus vai permitir ela vir este mundo perfeito. Eu falei ali sem força, mas eu falei pela fé. Pelo que Deus tava fazendo na minha vida. Por mais luta que eu estava passando. E foi quando eu falei para minha esposa, olha, quando você chegar lá, o médico vai dizer que o seu útero tá fechadinho e tá tudo perfeito. Irmãos, eu deixei ela lá no hospital, que a gente tem que deixar, não pode ficar o carro. E eu fiquei lá no carro, lá em cima na avenida, porque não podia deixar o carro dentro do hospital. Eu chorava e falava para Deus do meu jeito, que eu não sabia orar direito ainda, eu estava com poucos dias, ela estava fazendo poucos meses, poucos dias que eu digo, na presença de Deus que eu estava conhecendo. Eu falava para Deus, Senhor, eu sei que o que o Senhor começa, o Senhor termina, o Senhor é Deus. O Senhor é o Deus do impossível. Eu olho para mim, eu olho o que o Senhor está fazendo dentro de mim. A paz, a alegria que eu tenho, em meio a todas essas lutas. E eu sei que o Senhor vai permitir essa criança vir. Eu não posso dizer se é uma menina, se é um menino, porque eu não vou adivinhar, mas eu sei que o que o Senhor começa, o Senhor termina. Irmãos, eu confesso que vi uma angústia, mas vinha a paz era maior do que a angústia. Foi quando depois eu fui a ver minha esposa lá embaixo, eu desci com um carro para pegar ela veio, já estava com outra fisionomia, e ela falou, olha, o médico falou que o útero tá perfeito, tá fechadinho e tá tudo bem. E o interessante, irmão, que o médico, quando ela fez um pré-natal de risco, e o médico que examinava, a médica, né, eles falavam assim, nossa, eu não tenho crença. Falava para a enfermeira, mas isso que está acontecendo com essa moça aqui é um milagre de Deus. Como esse DIU tá perfeito, não se deslocou e essa criança entrou aí dentro. Eu não estou entendendo. Todo tempo de carreira de medicina que eu tenho, eu nunca vi isso. E ele escrevia no prontuário. E a minha esposa me falava. E a doutora também, no Carmela também, ela falava a mesma coisa. Eu não estou entendendo. Como que entrou, né? Como que entrou uma criança aí dentro? Como que esse espermatozoide entrou e passou por esse DIU, sendo que o DIU está perfeito, não deslocou nada. Então eles via que era algo, era uma novidade para eles ali. Eles não sabiam, né, qual era o propósito de Deus. Mas eu sabia. Eu já estava entendendo a cada dia que passava. E foi para resumir, foi quando chegou próximo aos 8 meses, no finalzinho dos 8 meses, também teve outra luta, né? A minha esposa, eu sentia muita dor, aí a gente levava, chegava lá, não era. Com 8 meses certinho, e acho que um dia ela foi e ficou. E eu lembro que quando ela ficou, ela ficava ela ficou com muito medo, porque nas outras vezes que ela ia, ela ouvia pessoas dizendo que induziram ali ter parto normal, outras mulheres, e acabou morrendo a criança tal, e ela ficava com medo, mas eu ficava em paz, falando de Jesus ali para as pessoas. Não perdia tempo, era só falando do milagre de Jesus na minha vida, o que Jesus estava fazendo na minha vida, e a benção que ele fez. Minha esposa engravidou, mas eu não falava que era uma menina ainda. Mas foi que chegou o grande dia lá, eu não sabia de informação, entrava uma irmã, mas quando eu chegava para mim saber informação, para mim subir, os rapazes lá não deixavam. Era o inimigo, acho que para ver se eu ia me enfurecer, para querer saber, para brigar. Mas não, eu só falava, obrigado, Deus abençoe, e sentava quietinho lá, e falava de Jesus para quem chegava ali. Então foi assim. Foi quando veio a notícia, eu vim para casa muito cansado. Aí uma irmã foi, Deus tocou no coração dela, ela foi, acompanhou minha esposa. Foi um parto normal, ela não teve nenhum corte, nasceu normal, ela sofreu um bocado, né? Porque sem nenhum corte, foi um parto normal. Interessante, irmãos, que a criança veio perfeita.
perfeita. E minha esposa, ela perguntou para a médica que fez o parto dela: doutora, e o DIU? A médica olhou para ela: como assim? Que DIU? Tipo, não existia DIU. A minha esposa: o DIU, eu tava com o DIU. A médica fez cara de paisagem, tipo... se tinha DIU, saiu junto com a placenta, saiu tudo lá. Deve ter... E passou... No dia seguinte, a minha filha teve que ficar uns diazinhos no hospital, né? Não só ela, mas outras crianças. E foi quando, no dia seguinte, ela foi tomar banho, ela sentiu algo pinicando, né? Ali na próxima virilha dela. Quando ela passou tomando banho, ela foi ver, era o DIU. O DIU saiu depois, no outro dia. Então a criança, ela entrou pelo DIU e saiu, passou também pelo DIU para sair, sem nenhum corte. No outro dia que o DIU foi sair, para mostrar que Deus é Deus. E era uma menina. Era essa menina aí que vocês viram. Esse foi um dos milagres que Deus fez na minha vida. Que Ele me deu para me cuidar dela, mas nos caminhos do Senhor. Porque se eu tivesse do jeito que eu estava, que ensinamento eu ia dar para essa minha filha? Então Deus, Ele permitiu, depois que Ele viu meu coração, que realmente eu queria compromisso com Ele. Então esse era o meu sonho. Eu não tinha sonho de casa, de carro, não. Meu sonho era ter uma filha. Mas o maior sonho Deus realizou. Hoje eu posso não ter dinheiro, mas eu tenho mais o principal. É Deus na minha vida, a cada dia me ajudando para obedecer mais, sair das coisas erradas. E me ajudando a criar essa bênção e os meus filhos. Amar mais a minha esposa, a minha mãe, a minha família, o meu irmão, que sempre está junto comigo em todos os momentos, nunca me abandonou. Agradeço a Deus por conhecer pessoas, irmão, aquela irmã Edilene, bênção de Deus, uma varoa de Jesus, um coração imenso. E a todos que faz parte da minha vida, a minha família, que sempre me apoiou, está junto. E sou grato a Jesus Cristo, porque Ele realizou o meu sonho, que o primeiro, eu creio que o maior sonho que Ele realizou na minha vida é a presença dEle. É a presença do Espírito Santo, me ensinando como amar o meu próximo, como amar vocês. Eu não estou fazendo esse vídeo não é para mim aparecer, não. É para contar um pouquinho desse testemunho para vocês compartilhar. Ou as pessoas que eu conheci, Deus colocou no meu caminho. Que hoje os meus amigos de bar, meus amigos, eu não esqueci, muito pelo contrário. Hoje eu falo de Jesus para eles quando eu tenho oportunidade, eu abraço, sabe? Não mudei com ele, mudei para o melhor. Todos os meus amigos, eu amo demais, quero ver eles na presença desse Jesus também, porque eu acredito que só Jesus pode realizar os nossos sonhos e nos colocar na direção certa. Para a gente cuidar dos nossos filhos, cuidar das nossas esposas, cuidar da nossa mãe, pai, irmãos e cuidar do nosso próximo com amor e não julgar, né? Então, esse é o meu testemunho. E essa é a minha bênção aí, a minha filha, que vocês viram, que é a bênção de Jesus na minha vida e na vida da minha família. Então Jesus, Ele faz, só basta a gente abrir o coração. E o maior milagre que Jesus quer fazer na nossa vida é a transformação dentro de nós, tirar nós do pecado, porque o pecado nos maltrata, nos afasta de Deus. É por isso que Ele quer nos tirar do erro. Porque o pecado, ele é ruim para nós mesmos. Se a gente for ver a mentira, o adultério, a inveja, a bebedeira, tudo faz mal para nós. O cigarro, a droga. Só que a gente não quer aceitar, mas Deus, Ele quer que a gente saia disso porque isso faz mal para nós mesmos. E hoje eu entendo que tudo aquilo que eu vivia prejudicava a mim mesmo e também prejudica a minha família. E quando eu reconheci isso na minha vida, Deus me presenteou com a minha filha. Mas o maior presente foi a presença do Espírito Santo, que me ajuda, me consola nas horas tristes, me sustenta nas horas difíceis
para que eu não caia, que eu não volte para trás. E eu sou grato a Deus. Sou grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida. Deixa a paz do Senhor Jesus para todos. E que esse testemunho edifique a vida de vocês e a fé de vocês. E creia no seu sonho. Que Jesus, Ele tem um propósito na vida de vocês também. Mas cabe eu e você abrir o coração, como eu fiz. Não é fácil, mas vale a pena. Eu posso falar isso porque Deus tem me ajudado. E não vai ser diferente com você. Deus abençoe.